Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje vamos falar novamente um assunto importante, um assunto relevante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar e vão ter uma capacidade de reflexão sobre tudo que está à nossa volta. Mas antes vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, um livro, um romance ambientado em uma cidade fictícia no interior de Goiás, que contém ação, suspense. Muito bom esse livro. Está à venda na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro e Palavrear, Jubiacaba, publicado pela editora Kelps de Goiânia. Está à venda em 3 livrarias do centro de Goiânia. Muito bom esse livro. Nova Jerusalém, Armazém do Livro e Palavrear Corrigindo no setor universitário. Meu outro livro é o meu livro de contos, Os Contos que eu Conto, uma coletânea de contos ambientada em termos filosóficos, sociais e também para a reflexão das pessoas e do cotidiano das famílias. Muito bom esse livro. Está vendo na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, essas duas no centro de Goiânia, e na livraria Palavrear, no setor universitário, também pela editora Kelps. Muito bom esse livro, Os Contos que eu Conto. Meu outro livro, que foi editado esse ano, publicado esse ano, meu livro de poesias, As Linhas da Harmonia, em que eu as defino com poesia de encadeamento, que uma palavra leva a outra, formando um texto coerente, uma frase que leva a reflexão ao pensamento. Contém temas filosóficos, temas que levam à reflexão do leitor. É muito bom esse livro. Está à venda na livraria Nova Jerusalém e Armazém do Livro, no centro de Goiânia, também pela editora Kelps. Muito bom esse livro. Bom, pessoal, hoje vamos falar de um tema importante que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O nosso tema de hoje é: o interpretar faz parte da vida humana? Todos nós interpretamos algo, seja um fato, um acontecimento, um texto, qualquer coisa nós interpretamos, né? E cada um tem uma maneira de interpretar, uma forma de interpretar. Nesse tema, irei abordar sobre interpretar, destacando que ele faz sentido em nosso cotidiano, pois através dele restabelecemos um diálogo conosco mesmo e com as outras pessoas à nossa volta. É um tópico importante que estou abordando com vocês, como eu já disse, que o interpretar faz parte da nossa vida. Todos nós interpretamos, seja um texto, seja um fato que aconteceu, uma história, cada um de nós interpreta um sentido, uma forma de ser, pois a interpretação faz parte da nossa vida. Outro ponto importante que a gente deve abordar, que eu vou abordar com vocês, é o seguinte: o decodificar é a capacidade de decifrar, descrever algo que está além do nosso raciocínio e consolidar ideias no conjunto amplo humano. Ou seja, ao interpretar é o descrever, é o decodificar, é o decifrar na sua máxima extensão, é buscar o entendimento, a compreensão sobre um determinado assunto, sobre uma determinada área, sobre um determinado estudo. Então, a interpretação ela é muito importante, a decodificação, que é decifrar, ela é muito importante na nossa sociedade, nos dias atuais, para que a gente possa entender tudo o que está acontecendo em nosso entorno, em nossa sociedade, em nosso país, cidade e mundo. É muito importante a interpretação. Outro tópico importante. Nesse princípio, devemos sempre crer que o destino maior de todo um piar humano está em todas as etapas de sua vida, seja política, econômica ou social. Ou seja, que nesse princípio, no princípio de interpretar, nós devemos acreditar, devemos crer que o destino
de todo o ampliar, de todo o conjunto de pensamento nosso, ele é sempre humano, né? É um conjunto de ampliar humano, que está na gênese humana, nossa origem humana. E ele aborda várias etapas da nossa vida humana, seja no campo social, né? O campo da interação humana, do diálogo humano, seja no campo político, né? O campo da arquitetura, da política, da abordagem política, do modo de fazer política, né? E também no campo econômico, né? Nas questões econômicas do nosso dia a dia, nas questões que vão mexer com o nosso modo de entender o mundo, né? Então, o interpretar está em tudo isso aí, está em toda a nossa gênese humana, em nosso modo de ver. Outro tópico importante. O interpretar será a grandeza nobre do intuir perfeito, da serenidade, onde priorizamos o que há de mais belo e sublime na vida humana. Ou seja, o interpretar, ele faz com que nós sejamos seres pensantes, seres que vão além do nosso pensar e vão buscar algo que está além do nosso conhecimento, para a gente poder transformar o mundo, transformar a sociedade e renovar e ser uma pessoa melhor. E ser uma pessoa que entende o outro, que compreende, que é aberta ao diálogo. Então, interpretar é tudo isso, é toda uma forma de entendimento, de conexão, de compreensão com o outro, com a sociedade, com tudo, com o globo. Então, o interpretar é a grandeza nobre do ser humano, é a nobre beleza de entender o ser humano, é a interpretação, é o interpretar humano. Outro tópico importante. Os escritores consolidam o interpretar ao criar histórias que vão transparecer todo o seu pensar e fazer que o leitor possa decifrar para além do seu mundo, ou seja, o mundo imaginário. Ou seja, os escritores, né, eles criam um enredo, uma história, e o leitor, através daquela história, vai tentar decifrar o que o escritor está querendo dizer através daquela história, através daquele texto, através daquele conto, daquela crônica, daquela poesia. Então, e por isso ele vai para outro mundo, para o mundo da imaginação, o mundo imaginário, o mundo que não é o mundo real, mas é o mundo onde ele pode viajar no pensamento e, através disso, procurar ter uma sensibilidade, um entendimento da vida, de tudo que está à nossa volta. E com isso ser uma pessoa melhor no mundo. Outro tópico importante. A explicação que se nota é que você percebe que o decodificar está em formular uma ideia nova que está à frente, transformando o seu modo de ser e enfrentar o mundo. Com isso, será um formador de opinião e respeitará o pensamento do outro, porque entende que há várias maneiras de decifrar a vida e o globo, ou seja, são visões de mundo. Então, a explicação que a gente nota, né, é que o interpretar é formular uma ideia nova, é ser capaz de ter a capacidade de dialogar, a capacidade de entender o mundo, de transformar esse globo, né, de se fazer um globo mais sociável, mais humanista. Então, o interpretar, que é o processo de decodificação, que decodifica, que decifra, ele vai fazer isso, ele vai formular uma nova ideia, ele vai mostrar que existe uma nova maneira que está à nossa frente, um novo modo de ser, de entender a vida, de entender o mundo, né, a sociedade. Com isso, ele vai ser um formador de opinião, uma pessoa que vai entender os vários assuntos, os vários aspectos da vida humana, e também, além de ser formador de opinião, ele vai também ser uma pessoa que vai respeitar o pensamento do outro. Ele não vai ser uma pessoa absoluta na seu modo de pensar, mas vai ser um idealizador, vai ser uma pessoa aberta ao diálogo e vai fazer com que a pluralidade de pensamento exista, que a unidade exista, que a pluralidade, a diversidade exista, para que possa ser um mundo melhor, um mundo com respeito ao outro seja priorizado. Então, o importante é isso.
Outro ponto importante, na música também se observa interpretar de uma letra, que deve ter uma história, querer dizer ao ouvinte o que a canção quer revelar. Ou seja, na música, né, os músicos fazem letras de música, eles fazem uma letra de música que tem uma história, que tem um sentido para quem está ouvindo a música, né, o ouvinte da música, que gosta da música, ele vai tentar revelar, vai se revelar a ele. E ele vai tentar entender o que é que aquela canção está dizendo. O que é mais importante naquela canção? Qual a mensagem daquela canção? Então, isso tudo está na música. Então, na música, ela tem a capacidade também de fazer com que o ser humano seja um ser humano onde a sensibilidade possa acontecer e ele ser um transformador de ideias, de pensamentos, fazendo com que haja uma reflexão mútua de ideias novas, de ideias renovadoras. Outro ponto importante é a escultura. A escultura, onde o escultor procura delinear a imagem que tem do mundo, através de uma imagem que irá definir seu modo de pensar, a vida e a sociedade. Então, a escultura, né, os escultores, né, e a gente pode destacar o Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, né, que fez aquelas obras magníficas, né, nas cidades mineiras. Através daquelas obras que são obras sacras, ele revelou uma época, um período da história brasileira, que é o período colonial, o período barroco, né? O período barroco, o período colonial, a época colonial. Então, a escultura, ela retrata uma sociedade, ela interpreta uma sociedade, ela interpreta um modo de pensar. E com isso, a gente, olhando essas esculturas, a gente vai entender em que período aquela escultura foi feita, por que aquela escultura foi feita, qual a mensagem daquela escultura. Então, é muito importante a interpretação nesse sentido. Outro ponto que a gente deve revelar é que a pintura é outra forma de expressão do artista plástico, que retrata através de um desenho todo o seu sentido de ver o globo, para que outras pessoas possam fazer a sua interpretação. Ou seja, a pintura é uma forma de expressar o pensar, expressar o pensamento, né? E através da pintura vai se revelar a pessoa que está vendo aquela pintura, que está possibilitando delinear aquela pintura, ver aquela pintura, observar aquela pintura, né? E através da observação daquela pintura, daquele pintor, que pode ser um pintor de uma era bem distante, ou de uma era mais moderna, ele pode entender o que aquela pintura está querendo falar, através do surrealismo, né? Que pode pintar, que a gente pode escrever o Salvador Dalí, né? Pintura surrealista, né? Que é uma pintura daquele pintor espanhol, né? Salvador Dalí, então, a Tarsila do Amaral, o Abapuru, né? E tantos outros pintores, né? Que fizeram a história do mundo, da sociedade, né? Então, através daquela pintura, quem está observando aquela pintura e está observando de forma detalhada, ele vai querer entender o que aquela pintura está querendo dizer, vai querer interpretar aquela pintura. Então, é fundamental, né? A interpretação nesse campo, né? Nesse sentido, porque através da interpretação ele vai entender o período daquela pintura. Outro ponto importante. Ao interpretar o globo, o ser humano procura analisar a vida em todas as suas vertentes e procura soluções pertinentes ao seu viver e redefinir o tempo presente. Ou seja, nós, antes de interpretarmos qualquer objeto, qualquer obra de arte, nós também somos interpretadores do mundo, né? Do nosso tempo, da nossa sociedade. E a gente procura interpretar tudo que está ao nosso alcance, o mundo, né? Os fatos, os acontecimentos, e tudo que está ao nosso olhar, a gente procura interpretar o passado, como foi o passado, o que aconteceu no passado, que está acontecendo no futuro, né? Que está tendo seus desdobramentos no futuro, né? No presente, né? E vai desdobrar no futuro.
tudo. Então, o interpretar, nesse sentido, é entender que nós somos decifradores, né, de um tempo, de uma sociedade, e que, através desse interpretar, nós procuramos soluções pertinentes, né, para transformar o mundo, no mundo que a gente vive, né, o mundo presente. E redefinir o tempo que a gente está vivendo aqui na Terra, né? O tempo que a gente vai viver e o tempo que virá. Nós vamos poder interpretar isso, vamos poder ter pontos de convergência para que a gente possa entender o que pode vir adiante, o que foi que aconteceu, o que fez com que nós chegássemos ao ponto que nós chegamos e ao ponto que virá. Então, interpretar nesse sentido é muito importante. Outro ponto importante. No estudo da história, percebemos interpretar onde cada historiador tem a sua definição dos períodos históricos do globo e dos fatores excludentes na sociedade e as formas de dominação, tornando capaz de enfrentar tudo que está à sua volta e lutando pela modificação de forma consciente. Ou seja, no campo da história, né, os historiadores, cada um tem a sua visão, o seu modo de trabalhar a história, de trabalhar conceitos da história, né? Períodos da história. E com isso, cada um tem uma maneira de interpretar a história, a seu modo, a sua maneira de ser. Então, a interpretação acontece nesse sentido, a história, que cada historiador modela o seu projeto de interpretação do mundo, da sociedade, do globo, e dos períodos históricos, né? De cada período histórico. Porque todos nós somos intérpretes do mundo, da sociedade. E o historiador, ao analisar a história, entender a história, ele vai também interpretar o seu modo de pensar sobre aquele período, sobre aquele momento que aconteceu a história. Então, é muito importante a interpretação nesse sentido, dessa forma didática de entender o mundo, de entender a sociedade. Outro ponto importante é que a escola é o primeiro lugar onde o ser humano é confrontado com outros olhares da vida e assim interpretando e procurando saber viver com a diversidade humana em toda a sua magnitude e expressar. Ou seja, se a escola é o primeiro lugar onde o ser humano confronta com o mundo, confronta com a sociedade diversa, uma sociedade diferente, uma sociedade que ele não está acostumado ainda, pois ele está iniciando seus estudos, ele está entrando na escola. Então, através da escola, ele vai ter uma capacidade de interpretação das palavras, de codificar as palavras, e assim vai entender o mundo, vai entender as diferenças que existem, e com isso ele vai fazer com que haja uma diversidade humana, uma pluralidade humana de pensamentos, vai entender isso, e vai ter um discernimento para poder compreender essa diversidade humana. O mais importante é isso, essa capacidade que a pessoa iniciante no estudo, que está entrando para a escola, vai ter essa capacidade de entender o mundo, de entender a história, a vida, né? E todos os seus conceitos que virão em estudos posteriores. Então é fundamental que a escola ela tenha essa capacidade de fazer com que o indivíduo, o ser humano, confronte com um mundo diferente e com isso ele passa a conviver com essas diferenças. Aqui eu não disse, mas eu vou abordar com você que outra forma de interpretar é o ator, né? O ator, quando ele faz um personagem, quando ele trabalha um enredo, uma história, ele interpreta o contexto daquela história, interpreta o sentido daquele personagem. E através de um teatro, de um personagem de teatro, personagem de televisão, ele passa o sentido daquele personagem, o sentido psicológico que aquele personagem trabalha, e também todo o contexto daquela história. E com isso, quem está assistindo televisão, quem está vendo uma peça de teatro, passa a compreender
que tem toda uma engrenagem por trás daquilo ali, que existe toda uma história, todo um sentido naquele modo de pensar do personagem e naquela história. Então, com isso, ele passa a decodificar, a interpretar aquele sentido da história, aquele personagem, e passa a entender, né, o campo psicológico do personagem e também a história que está envolvida naquela situação, né, e o personagem que está dentro daquela situação. Então, é muito importante entender isso, que o ator também ele passa essa capacidade de interpretação, interpretando os personagens e fazendo com que as pessoas possam entender o sentido daquele personagem, a forma que o personagem está falando, está abordando um assunto, está discutindo. Então, isso é outra forma de interpretação. Outro ponto importante que a gente vai falar agora é o seguinte: os símbolos são retratados a cada momento. Por isso, nós, seres humanos devemos ser capazes de decifrar, analisar e procurar ser protagonistas da história e não meros espectadores. Ou seja, o interpretar também acontece nos símbolos, né? Em cada símbolo que a gente vê, né, na nossa sociedade, no nosso mundo, e na nossa maneira de ver a vida, então esses símbolos são uma interpretação do mundo. A bandeira nacional é uma interpretação da pátria, a internet com seus símbolos, a interpretação da rede mundial de computadores, né? Os símbolos das redes sociais são a interpretação da interação humana, né? Da interação com o outro, com o globo, com a sociedade. Então, o interpretar também está ligado a essas símbolos que às vezes não percebemos, mas que está em nossa vida, que está em nosso viver, e são fundamentais para a gente tentar entender toda uma dinâmica de comunicação, né, que existe no mundo, que existe na sociedade. E assim a gente não ser apenas o ser ativo, né, mas o ser passivo, né, o ser questionador, o ser indagador. Né. Por fim, em toda a escala da humanidade, sempre teremos formas de manifestação do pensar. Entretanto, devemos ter a capacidade de denominar o que é falso do verdadeiro, em uma época de notícias falsas. Com isso, interpretar é necessário para desmascarar o mundo real, ou seja, criar. Ou seja, a interpretação, ela acontece nisso, né? Que a gente vai ter capacidade, a gente tem que ter a capacidade de estar na escala da humanidade a interpretação. Sempre veremos isso em manifestações, né? Que, entretanto, a gente deve ter essa capacidade de denominar o que é falso e o que é verdadeiro, né? Porque hoje em dia a gente não sabe mais o que é falso e o que é verdadeiro, o que é real e o que é irreal. Então, com isso, devemos ter essa capacidade de interpretação, essa capacidade de interpretar o que está acontecendo, se aquele fato é um fato verdadeiro, verídico, ou se é um fato inventado, se aquela imagem de uma pessoa é imagem verdadeira, ou não é uma imagem verdadeira, ou é uma imagem de inteligência artificial. Então, com isso, a gente vai ter uma análise do mundo, uma análise da sociedade. E a gente vai poder fazer e falar que tudo aquilo não é real, que aquilo não é verdadeiro, é falso e é criado. E não é um fato real, não é um fato verdadeiro. Isso acontece através da interpretação, através de cada um de nós ter a capacidade de interpretar, de suscitar novas indagações, de fazer com que haja novos pensares, novas maneiras de entender a vida, de entender o globo, de entender a sociedade. Somente a interpretação rígida, uma interpretação que faça com que tenhamos uma capacidade analítica, vai fazer com que nós tenhamos essa capacidade de falar: esse fato não é verdadeiro, esse fato é falso. Essa imagem não é verdadeira, essa imagem é falsa. Somente com a interpretação. E isso é muito importante nos dias atuais. Em suma, outro tópico importante. Em suma, a leitura é a única forma de desenvolver a capacidade de interpretar a vida, o mundo e a sociedade, pois assim seremos questionadores, inovadores a cada momento da existência humana. Ou seja, nesse tópico, né, eu falo com vocês
que a leitura é a única forma de desenvolver a capacidade de interpretação, a capacidade de identificação de um fato, de um tema, um modo de pensar, de uma ideologia. Somente a leitura vai fazer com que tenhamos essa capacidade, tenhamos essa maneira de entender o globo, entender a vida, entender a sociedade. Somente sendo bons leitores, leitores indagadores, leitores protagonistas da história, e não leitores passivos, que faremos com que haja uma sociedade melhor, um mundo mais justo, um mundo onde todos participem, onde todos estejam engajados numa sociedade solidária, uma igualdade para todos. Somente com a leitura faremos isso, porque seremos seres pensantes, seres críticos em todo modo de ser, de agir, de pensar. Somente a leitura vai fazer isso. E a gente tem que ter essa capacidade, essa noção, que a gente tem que ser bons leitores. E tem que fazer com que novos leitores apareçam para que possa fazer transformação do mundo e da sociedade. Aqui agora eu vou deixar uma frase para vocês pensar. O interpretar será parte da vida humana quando tivermos a compreensão que o mundo vai ser melhor, tendo decifrar a cada dia de nossa existência, mudando o nosso pensar para sempre se renovar em cada caminhar. Ou seja, o interpretar ele vai ser parte da vida humana quando nós tivermos esses fatores que eu linkei aqui com vocês. Ou seja, que decifrar cada dia, né? Decodificar símbolos, fatos, acontecimentos, né? E também mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa forma de raciocinar, de ver a sociedade, ver o mundo, de observar. E com isso a gente vai se renovar, né? Vai ser uma sociedade nova, uma sociedade diferente. E aí, com isso, nós vamos caminhar nesse sentido, no sentido de renovar, no sentido de sempre buscar algo novo, algo transformador, algo inovador, algo que possa trazer benefícios para a sociedade, não somente benefícios para nós próprios, né? Mas sim para a sociedade plural, uma sociedade justa, indagadora e uma sociedade mais humanista, né? O mais importante é isso, que aconteça uma sociedade mais humanista. Com isso, pessoal, vamos terminando esse vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo e ficaram a par desse assunto importante que eu falei com vocês, que é o interpretar, que o interpretar está na nossa vida, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, de falar, de transmitir conhecimento. Então, eu queria agradecer a todos vocês e queria que vocês espalhem esse conhecimento a todas as pessoas, porque eu acho que o conhecimento tem que ser abrangente a todas as pessoas, tem que estar ao alcance de todos os indivíduos. E com isso, pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, compartilhe, comente e divulgue esse canal às outras pessoas. Se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com o escritor que vos fala, Penha Lobo. Muitíssimo obrigado, pessoal.